Bem, pessoal, meu nome é Rômulo, aqui é o canal Teolitérias, a gente fala de língua, literatura, semiótica. E a pauta do vídeo de hoje a gente vai falar sobre a relação da semiótica com o inconsciente. Muitas vezes você já deve ter se perguntado por que você adquiriu tal coisa, né? Comprei tal produto, ou por que eu pratico tal esporte, ou porque eu gosto tanto daquele hobby, porque eu saio para fazer aquilo ali, ou porque eu coleciono tanta coisa. Nem tudo que a gente faz pode ser explicado racionalmente. Muitas coisas são explicadas pelo nosso próprio inconsciente. E a semiótica, como uma ciência que estuda os signos, essa organização da comunicação, ela sabe muito bem, ou ao menos ela tenta entender muito bem, como a gente pode movimentar os signos para estimular esse seu inconsciente, para que ele seja o gatilho, ele deflagre a vontade de fazer as coisas. Seja de adquirir aquele produto de luxo, que de repente não tem valor algum do ponto de vista financeiro, mas que você, na verdade, ele é caríssimo, mas que você quer ter aquele produto, ou aquela viagem, ou aquela comida, aquela roupa, e que te move não pela racionalidade, mas que te move pelo inconsciente. Então a gente vai falar um pouquinho dessas estratégias discursivas, entendendo pela perspectiva da semiótica. E a semiótica ela pode tentar compreender esse fenômeno a partir da linguagem, quer dizer, as nossas atitudes perante a propaganda, por exemplo. Às vezes a propaganda de alguma coisa que chama a nossa atenção, a propaganda de algo que nos leva e impele a tomar um comportamento e tudo mais. Fechou? Então, a gente já começa explicando que como existem algumas semióticas específicas que se dialogam, é natural que a gente tenha uma semiótica própria do consumo, ou de níveis de consumo. Então, uma semiótica que eu acho muito interessante é a semiótica de viagem. Visuais, algumas referências visuais, icônicas, indiciais ou simbólicas. Então a gente tem sempre o símbolo, que eu já posso chamar de símbolo, porque é legitimado da praia, do mar azul. E isso, inconscientemente, essa iconicidade do mar azul, do mar caribenho, que está sempre ali nas portas de companhias de turismo, de agências de turismo, ela demarca essa referência que te impele a força do inconsciente. Basicamente, a gente não consome ou não faz alguma coisa, não é movido, impelido a fazer alguma coisa só pelo racional. É natural que a gente também tenha um impulso emocional e inconsciente para realizar algumas coisas, seja para viajar, seja para adquirir alguma coisa. Esse impulso emocional, ele vem através de alguns códigos inconscientes. Dentre eles, por exemplo, aquele mar azul que vai te impelir a conhecer o Caribe, ou aquela fotografia da capa da pizza, ou a cor da Coca-Cola, o vermelho, né? E N outros gatilhos que vai te impelir a tomar uma atitude que estão dentro da comunicação e que a comunicação ela reconhece esses gatilhos. O mais interessante é que a semiótica, enquanto uma ciência dos signos e dos sentidos, da semiose, ela reconhece quais são os principais signos que podem criar esses, vamos chamar aqui de gatilhos, deflagrar esses movimentos seus diante de um consumo ou diante de uma atitude, diante de uma ação, diante de uma prática de esporte. Então, estão sempre ligados a uma iconicidade muito própria, que dialogam com outras semióticas. Então, como eu disse, a gente tem uma semiótica de viagem. É claro que a propaganda que quer vender um pacote turístico, ela vai se beneficiar dessa semiótica, desse processo de semiose, aportando tipicamente essas imagens, esse tipo de prazer. O sol, o mar, a viagem internacional sempre ligada à Torre Eiffel, a imagens mais iconográficas. Então, é natural que a semiótica se aproveite de uma categoria mais ampla. No caso das viagens, ela vai se aproveitar de uma semiótica própria das viagens com todos os seus referentes mais clássicos e mais importantes. Assim como a comida, a culinária. A culinária ela já vai se basear uma microsemiótica, por exemplo, uma semiótica que for trabalhar o restaurantes de massas, é claro que ela já vai se beneficiar de uma macrosemiótica, ou seja, de um pensamento maior que nós estamos inseridos a respeito de comida e que já existe uma legitimação daquela comida. Então, pessoal, nessa altura do vídeo, a gente acaba entendendo que para um referente surtir o efeito no teu inconsciente,
para que você tenha vontade de comer aquele prato, para que você tenha vontade de comprar aquele anel, aquele óculos, né? Aquele carro, para que você possa se movimentar rumo àquilo que você tem vontade, através da comunicação, é preciso que você organize um discurso, organize um conjunto de signos que dialoguem, que usem a potência dos signos que a gente já tem culturalmente. Então, você vai ter, é como se você fosse lançar um satélite e você usasse o foguete, é o estímulo daquilo que culturalmente a gente entende como bom, a gente entende como gostoso, a gente entende como prazeroso. E isso a gente pode jogar para o mercado, por exemplo, do luxo, do alto luxo. Então, para muitos não faz sentido comprar um cordão de ouro, uma gargantilha de ouro, né? Para muitos não vai fazer sentido um diamante, né? Até porque tem a questão financeira. Mas mesmo para quem tem condição financeira, você não foi estimulado dentro daquele grupo, dentro da sua cultura semiótica, da sua semiosfera, você nunca foi estimulado a dar valor para aquilo. Por quê? Porque o conjunto de valores que você compartilha dentro daquela tua cultura não está inserido aquele objeto como objeto cultural, como objeto de valor. Então, ele não vai fazer sentido para você. Por outro lado, pode ser que para você, todo final de semana fazer o seu churrasco, né, comprar aquele tipo de carne, tomar uma cerveja ou beber um tipo específico de bebida, faça mais sentido porque você está compartilhado naquela comunidade, naquele núcleo cultural que valida isso para você, avalia, né? Tem um valor judicativo daquilo que é importante para você e que você compartilha dentro daquele grupo social. Então, a partir desse compartilhamento, os sinais eles vão eclodir dentro de você inconscientemente e vão mobilizar. Fechando aqui, porque é só uma ideia geral para que a gente possa entender. Então, é muito importante a gente entender que há signos, ícones, índices e símbolos que trabalham nas camadas não racionais, nas camadas superficiais, mas que eles passam da tua camada racional, sem você perceber, porque eles não estão interessados, basicamente, na sua camada racional, na sua primeira barreira de avaliação racional. Ele passa por ela, invisivelmente, como os neutrinos que vêm do espaço, e entra lá no seu inconsciente, buscando os conectivos, os conectores que estão inconscientemente armazenados e que são retroalimentados pelo próprio sistema cultural, que vai te ensinando que aquilo é bom, que vai te ensinando que aquilo é importante, pela nossa educação, pela nossa exposição na mídia, pela nossa exposição na literatura, que vai alimentando e implantando dentro da gente esses conectores, de tal modo que quando você recebe um estímulo externo, proposital, já sabendo que tem esse receptor dentro de você, o indivíduo que domina a comunicação, ele já sabe o que vai encontrar. Ele já sabe que vai encontrar campo fértil aí e estímulos inconscientes suficientes para fazer você adquirir, ou fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, né? Então é muito legal a gente entender essa relação da semiótica com o inconsciente, os signos que estão ligados a esse inconsciente. Fechou? Bem, gente, esse aqui é uma abertura, uma problematização. Espero que comentem aí o que vocês entendem dessa relação de semiótica com o inconsciente e bora para mais vídeos aqui no canal.